Você sabia que a serpente, no jardim do Éden, agiu com Eva com um comportamento de falsidade? Exatamente. A serpente, no jardim do Éden, ela agiu com um comportamento trazendo diante de Eva um falso testemunho a respeito de Deus. Esse tipo de comportamento não é aceito pelo nosso Deus. A falsidade é o tipo de comportamento que é reprovado por Deus. Se você conhece alguém, ou se você tem esse tipo de comportamento e não consegue se livrar dele, ou a pessoa a qual você conhece, você percebe que já virou um hábito dela agir com falsidade com as pessoas, ore por ela, dê um conselho para essa pessoa. Peça a Deus para que isso daí não venha se aproximar de você, porque aquele que quer estar próximo de Deus e tem o comportamento de falsidade, esta pessoa não vai conseguir ter o seu êxito e estar perto do Senhor, pois o Senhor, ele reprova esse tipo de comportamento. Entendermos que o nosso Deus, ele é o Deus de verdade. O nosso Senhor, ele exige que nós, que estamos próximos a ele, venhamos ter uma vida com base na verdade. Não tem como estarmos próximos de Deus e viver na mentira, viver com uma vida de mentira. É necessário nós buscarmos estar próximos de Deus e termos uma vida pautada na verdade. A Bíblia Sagrada, ela nos exorta que nós devemos remover qualquer tipo de vestígio que venha estar na nossa vida, que venha nos induzir a termos uma vida de falsidade. Meus irmãos, a pessoa, quando ela já está com isso enraizado no coração, é muito difícil de se livrar, mas o Espírito Santo, o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder para livrar a pessoa de qualquer tipo de mau comportamento que seja. A falsidade é um comportamento reprovado por Deus. Deus não aceita as pessoas ficarem com falsidade uma com as outras. Esse tipo de comportamento iniciou lá no Jardim do Éden, juntamente com a serpente. A serpente, ao persuadir Eva, levou Eva ao pecado. A falsidade leva as pessoas ao erro. Esse tipo de comportamento nos afasta de Deus. Precisamos estar com o Senhor. No livro de Gênesis começa o primeiro ato de falsidade e logo em seguida toda a humanidade é corrompida por ela. Satanás, ele mente para Eva através da serpente, usando um falso testemunho contra Deus e distorcendo as palavras. Então nós precisamos estar aqui atentos, pois aquele que tem um ato parecido com esse, usando de falsidade, falso testemunho, distorce as palavras, que muitas das vezes pode até mesmo magoar, entristecer o seu próximo. Então, a falsidade está sempre ligada à mentira. E se nós fizermos aqui uma ligação, se a falsidade está ligada com a mentira é filha do diabo, aquele que mente ou aquele que está vivendo uma vida de falsidade está se colocando na posição de filho do diabo, não filho de Deus. Então, esse comportamento daqueles que se chamam filhos de Deus, ele não pode existir. Um cristão verdadeiro, genuíno, ele não pode viver uma vida com base na mentira, na falsidade, vivendo algo que lhe afasta de Deus. Por isso, é muito importante nós pararmos antes de dizer qualquer coisa que venha fazer com que nós venhamos dizer um falso testemunho contra alguém, ou até mesmo mentir para alguém. Em Êxodo capítulo 20, versículo 16, você vai encontrar a respeito disso, dizendo sobre o falso testemunho. É importante que nós venhamos compreender que, como cristão, não podemos viver uma vida de falsidade. A falsidade é algo condenado, detestado pelo Senhor. Por isso, é importante nós entendermos que se essa questão está nos 10 mandamentos, falando a respeito do falso testemunho, nós temos que entender que a falsidade, de fato, é abominação diante do Senhor.
Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia agora no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor. Há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele detesta: olhos altivos, linguagem mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça plano perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa ou falsidade, que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esses tipos de comportamento, a qual a palavra do Senhor aqui está destacando em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19, são coisas que o Senhor detesta. O Senhor não gosta desse tipo de comportamento. E nós, como servos de Deus, não podemos estar aderindo isso para a nossa vida, seja qual for o período que nós estejamos vivendo. Talvez você esteja agora passando por uma situação em que você pensa que você precisa viver uma vida de mentira, enquanto o que eu tenho a te dizer é que se você permanecer na verdade, o Senhor vai te honrar diante da tua verdade, pois nós não podemos viver debaixo da falsidade, dando um falso testemunho. O Senhor, ele odeia isso. O Senhor, ele detesta. E aí, meu irmão, eu pergunto para você, como que você pretende entrar no céu vivendo uma vida de falsidade, sendo que o Senhor detesta a falsidade? Como que você pretende, estar na glória com o Senhor, vivendo uma vida de falsidade, se o Senhor, ele detesta a falsidade? Está escrito na Bíblia. Não é palavra minha, é a palavra de Deus. Você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo. É necessário você rever os seus conceitos e entender que igreja não é mundo. A igreja é o corpo de Cristo e é regido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta o caminho que nós devemos seguir, que é verdadeiro. E se nós seguimos o caminho que a Bíblia nos orienta a seguir, como que eu posso pegar algumas partes e excluir outras? Se a palavra do Senhor fala que não é para me falar falso testemunho do meu próximo, como que eu fico falando falso testemunho do meu próximo? Como que eu abraço essas questões? Tem muitas pessoas voltando ao pecado original, olhando para Eva, mas sendo que muitas pessoas estão aderindo para si o pecado original, que foi o da serpente, do diabo, que é dar falso testemunho a respeito de Deus. Eu vou ler para você novamente aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 e 19, da palavra do Senhor. Olha, há 6 coisas que o Senhor detesta, Olhos altivos, há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a falsa testemunha, que espalha mentira, e aqueles que provocam a discórdia entre os irmãos. Preste atenção nisso, você quer morar no céu? Se você quer morar no céu, é importante você prestar atenção nesta palavra. É a Bíblia Sagrada que está dizendo, é a palavra de Deus que está falando. Precisamos compreender que a palavra do Senhor é a bússola, a regra de fé que nós precisamos para alcançarmos o céu. E se nós queremos morar lá, nós precisamos buscar esta palavra para a nossa vida. Compreender esta palavra para a nossa vida é essencial se nós queremos de fato estar morando no céu. Então, meu irmão, a falsidade, o Senhor detesta a falsidade. Se alguém lhe perguntar o que Deus fala a respeito da falsidade, você não sabe não? O Senhor detesta. Onde está escrito isso? Provérbios capítulo 6, versículo 16, 19. É algo que o Senhor detesta. Entende? O Senhor detesta a falsidade. Não seja falso. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Ser verdadeiro é muito importante, vai te levar para o céu. Agora, se você ficar na falsidade, você vai para o inferno. Essa é a realidade. Só existe 2 caminhos, céu ou inferno. Só existe um jeito de nós entendermos isso. Quando nós falamos de vida eterna, a vida eterna é para os 2. Tanto quem vai para o inferno, quanto quem vai para o céu.
vai viver uma vida eterna. Agora você escolhe a maneira que você quer viver a sua eternidade. Eu quero viver a minha eternidade do lado do Senhor Jesus. E se a palavra do Senhor está dizendo que eu não posso ter esse tipo de comportamento, eu vou buscar a cada dia não ter esse tipo de comportamento, pois eu quero morar com o Senhor Jesus. Eu não vou ser falso, eu não vou levantar um falso testemunho contra o meu irmão, eu vou agir com sinceridade, vou ser fiel à palavra de Deus, e desta forma eu vou estar alcançando o céu, pois esse é meu objetivo. Se esse é seu objetivo, permaneça firme no Senhor. Entenda esta palavra aqui nesse estudo de hoje. Então, além de nós estarmos abandonando a mentira e a falsidade, que isso é um comportamento do homem caído, do homem morto, se você conhece alguém assim, entenda, ele está caído, ele está morto espiritualmente. Se ele está vivendo na falsidade, ele está caído, ele está morto. Ele precisa de ajuda espiritual, ele precisa se levantar dessa situação que ele está vivendo. Talvez ele não consiga enxergar com os próprios olhos essa pessoa, e ela precisa de ajuda, de um apoio espiritual, porque ela precisa abandonar a mentira e a falsidade. Nós precisamos entender isso. Efésios capítulo 4, versículo 25 da palavra do Senhor vai dizer assim: olha, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade do seu próximo, pois todos somos membros de um corpo só. Como que pode, A palavra do Senhor é tão verdadeira, viva e eficaz, e muitas pessoas não se preocupam em buscar esta palavra para si. Não se preocupam em buscar esta verdade para estar vivendo de fato aquilo que o Senhor quer que seja vivido. Então eu vou ler aqui de novo Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Se fazemos parte de um corpo, por que o outro vai estar falando falsidade? Não precisa disso. Devemos falar a verdade. Vamos buscar estar falando a verdade, porque a falsidade destrói a verdade. A verdade edifica. Quando uma pessoa vive de acordo com a falsidade, nunca que ela vai construir algo produtivo dentro dela, nem mesmo em volta, nem mesmo em outra pessoa, porque aquela pessoa está vivendo na falsidade. Meu irmão, se você é pastor, vive na verdade. Se você é um pregador da palavra, viva na verdade, não na falsidade. Pois ao invés de você levar vida, você vai levar morte. Não jorra água doce e água amarga de uma mesma fonte. Ou você é doce ou você é amarga. Como pode você ser uma fonte de água doce falando mal do teu irmão, agindo com falsidade com teu irmão? Então, meu irmão, seja de verdade, seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa que leva a vida, água doce, que jorra do trono de Deus, para trazer uma água a qual verdadeiramente, quando alguém chegar sedento próximo a você, ela possa beber dessa água e nunca mais ter sede. Pois a água que nós temos que oferecer é uma água que traz vida, não água que traz morte. Não uma água que vai deixar a pessoa necessitada ali, mas uma água que vai levar a pessoa a entender: eu preciso desta água, eu preciso de Jesus. E você tem Jesus para me oferecer. Se você tem Jesus para oferecer, você não vai viver uma vida na mentira, você não vai viver uma vida na falsidade, você vai tratar o teu irmão com verdade, pois a verdade edifica e a mentira ela destrói. Muitas pessoas estão tendo a vida destruída porque estão vivendo uma mentira. Se nós formos verdadeiros, nós teremos um relacionamento saudável. Se nós formos verdadeiros, nós teremos um relacionamento com Cristo. Se você for verdadeiro, meu irmão, você vai ter um relacionamento saudável, Você não precisa mentir. Você vai viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Agora, nós precisamos ter alguns cuidados, para tomar com pessoas que agem com falsidade. Talvez você não consiga identificar esta pessoa de cara porque ela é falsa. O falso não vai revelar que é falso. O falso vai agir com falsidade. Agora, Deus, ele revela. O Senhor, ele revela o falso. A máscara do falso, ele cai diante da verdade, que é a palavra de Deus. Agora, quando você identificar esse falso, a Bíblia nos orienta a tomar algumas atitudes. Uma das atitudes que a Bíblia nos orienta, aí você pode dizer: mas qual é a atitude que eu tenho que tomar, pastor, quando eu encontrar com uma pessoa que é falsa no meu caminho?
no meu trajeto, né? Se você encontrar com uma pessoa que é falsa, a primeira coisa que você tem que fazer é não se associar a ele. Porque se você anda com ele, se você começar a andar e observar o comportamento e estar junto, você vai acabar também se tornando falso. A minha avó ela dizia, e esse é um ditado antigo, quem se mistura com porco, farelo come. Dificilmente você estando juntamente com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, você vai conseguir viver uma vida fora daquilo que ela vive. Vai ser uma batalha espiritual muito grande. Então, se você pode, se afasta dessa pessoa, né? Ora por ela, aconselha ela a sair desta vida de falsidade, porque senão você pode acabar sendo levado a agir dessa forma também. Livro de Salmos, capítulo 26, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, não me associo com homem falso, nem ando com hipócritas. Então é bíblico, meu irmão. Né? Se alguém diz para você que você tem que fazer a diferença, mas a palavra do Senhor está dizendo, olha, não tenha sociedade, não esteja perto de pessoas que têm falsidade com você, pessoas que estão agindo com falsidade. Esse tipo de pessoa, ela não vai somar nada na tua vida, ela só vai fazer com que você perca as bênçãos de Deus, pois estas pessoas o Senhor detesta, é a palavra do Senhor que diz, não é a minha palavra, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. A segunda coisa, então a primeira coisa é você não ter negócio com essas pessoas, não se associar a elas, né? Se afastar delas, a Bíblia Sagrada está mostrando, não andar com esse tipo de pessoa, porque se você sabe que ela é falsa, ela age com um comportamento de falsidade a respeito de você e você permanece caminhando junto com esse tipo de pessoa, você vai se tornar um hipócrita. Então você não pode andar assim. Você precisa se afastar desse tipo de pessoa para não se associar a esse tipo de comportamento. A segunda coisa que você precisa é afastar-se do caminho da falsidade. Né? Se eu sei que uma pessoa está agindo com falsidade, uma pessoa que está tendo esse tipo de comportamento, eu não posso estar andando juntamente com ele, eu preciso me afastar do caminho dessas pessoas. Né? Eu não vou me associar a isso. Livro de Salmos 119, versículo 29 diz, olha, desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Então nós precisamos entender esta palavra, compreender aquilo que a palavra do Senhor tem para a nossa vida, porque desta forma nós encontramos vida, encontramos o alimento que nós precisamos. Terceira coisa, se o Senhor ele detesta a falsidade, por que eu vou estar junto com pessoas que têm um comportamento de falsidade? No livro de Salmos 119, versículo 104, diz assim a palavra do Senhor, olha, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. O salmista já está dizendo que se Deus ele odeia a falsidade, o Senhor ele não tem nenhum tipo de ligação com quem tem esse tipo de comportamento. Ele diz, olha, eu não vou me associar a isso, eu me afasto desse tipo de pessoa e odeio todo tipo de pessoas que têm esse tipo de caminho, eu não vou caminhar com ele. Meu irmão, quer caminhar comigo? Quer estar caminhando comigo? Não seja falso, né? Faça isso, né? Fala para a pessoa, meu irmão, eu gosto muito de você, eu quero estar junto com você, né? Mas eu quero dizer para você, olha, a falsidade ela destrói. A própria pessoa que está vivendo uma vida de falsidade, ela está se destruindo e não sabe, porque a falsidade corrompe o relacionamento entre o homem e o Deus. Ah, pastor, eu fiquei com muita raiva, eu estou com muita raiva porque a pessoa ela agiu com falsidade comigo. Meu irmão, se essa pessoa não se converter dos seus maus caminhos, fique tranquila, Deus vai cuidar dela, porque o relacionamento que ela acha que tem com Deus não vai ter, porque o Senhor ele detesta esse tipo de comportamento. Esse comportamento iniciou lá no Jardim do Éden, e se começou lá, né, ele está aí. Tá aí, tem pessoas que estão aderindo isso para suas vidas. Eu estou aqui trazendo para você hoje um alerta, um despertamento espiritual, para você se levantar e entender que ele tem muito mais a estar fazendo para você do que aquilo que o inimigo tem te apresentado. Talvez esta vida de falsidade tenha te levado a ter grandes êxitos em várias situações na sua vida, mas o que Deus tem para você é uma vida de renúncia. Renunciar o quê? Esse comportamento de falsidade, para que você venha entender que o que ele tem a fazer na tua vida é muito maior do que você viver isso.
Porque se a falsidade corrompe o meu relacionamento com Deus e eu preciso estar próximo de Deus para me alcançar a minha vitória, como que eu vou ter essa vitória que eu tanto almejo da parte de Deus, tendo uma vida de falsidade? Então, busca ter a confiança de Deus. E para buscar ter a confiança de Deus, a credibilidade do Senhor, eu preciso me isolar daqueles que estão vivendo uma vida de falsidade. Eu preciso ter uma vida de verdade. A verdade na presença de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, para nós terminarmos, diz assim a palavra do Senhor: olha, assim quer comam, quer bebam, façam qualquer coisa, tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe neste dia, que o Senhor possa manifestar mais da graça dEle, da glória dEle sobre a tua vida. E se você entendeu esta palavra, peço você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe nos comentários uma mensagem para que eu possa entender aquilo que Deus tem falado com você. E se essa mensagem aqui tocou no teu coração, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Receba esta palavra no teu coração e que Deus possa te abençoar poderosamente. Fique com Deus e a paz do Senhor até o nosso próximo estudo aqui da palavra do Senhor nosso Deus.